Você sabia que as otites representam entre 8 a 15% dos casos atendidos em clínicas veterinárias do Brasil? Esse é um problema que pode afetar cães e gatos de todas as raças e que, se não for tratado adequadamente, torna-se reincidente. Para informar tutores de pets sobre essa infecção e orientá-los sobre a importância do acompanhamento veterinário em casos de otite, converso agora com o médico veterinário e professor Flávio Soares. Seja bem-vindo, professor Flávio Soares, ao TH Entrevista e muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Ana, também. É uma satisfação estar aqui. Professor, quais são os sinais, que as pessoas podem identificar em cães e gatos de otite? Perfeito. Olha, Ana, a otite, a inflamação do canal auditivo, a inflamação do ouvido do animal, muito recorrente na clínica veterinária, principalmente em cães e gatos. Então, tem alguns sinais que eles são importantes que o tutor consegue fazer essa observação. Então, geralmente, o que é muito comum, o animal ele abana muito a orelha, ele coça muito a orelha. Então, geralmente é o primeiro sinal que o tutor ele já fica esperto e já leva o animal à clínica. Mas Sim. Tem outros, por exemplo, pode ter secreção, Então, o cheiro também é muito predominante, dependendo de qual seja o tipo ali de otite, o agente causador. Então, principalmente esses três sinais já acendem o alerta para o tutor. A doença ela é causada por fungos e bactérias, mas a mal limpeza desses animais também pode ocasionar otite? Pode sim, tá? Então, é muito comum pelos agentes infecciosos, bactérias, fungos, ácaros, tá? Sujidades ali no canal auditivo, é por isso que é muito importante que o tutor ele faça sempre essa limpeza de forma adequada, obviamente, mas geralmente são as causas mais comuns. Traumatismo também, um próprio banho que você está dando ali no animal e não tem o cuidado de fazer com que essa água não entre na orelha do animal, então esse acúmulozinho de água ali também pode provocar otite. Geralmente é uma das causas também que são recorrentes nas clínicas. Entendi. Há uma classificação, não é, professor, para a enfermidade. Quais são? Tem a intensa, a moderada, até a grave? Isso, exato. Então, geralmente tem aquela otite que ela é mais suave, tá? Mas dependendo, se não forem tomadas medidas, o veterinário não fizer essa avaliação, não fizer o tratamento, ela pode evoluir para uma otite mais agressiva, inclusive provocando o otohematoma, que é aquele inchaço que é muito comum, muito perceptível na orelha do animal. Então é fundamental que quando o tutor verifica esses primeiros sinais, já procure uma assistência veterinária para que o problema ele não venha evoluir. Como é possível, mais profundamente, prevenir essa enfermidade nesses animais? Isso, então muito importante a questão da limpeza do canal auditivo, tá? E principalmente, Ana, aquela situação da observação do animal. Então, observou qualquer movimentação que já está fugindo daquela normalidade, o animal está movimentando muito a cabeça, ele está coçando muito a orelha, então leva logo ao veterinário porque ele vai passar a instrução adequada e você vai livrar de que isso aí venha a evoluir. No caso, levar para um pet, de confiança é fundamental, nessa parte. Mas no caso da limpeza em casa, quais são os cuidados primordiais? Ótimo, olha, é muito comum, a gente às vezes até que associar a nós seres humanos, Então, assim, a limpeza ela precisa ser feita, inclusive, sob orientação, tá? Porque evita limpar o canal auditivo do animal com cotonete, tá? Então, você consegue até limpar de uma forma mais segura a parte externa do canal auditivo, então faz essa limpeza externa e vendo qualquer outro tipo de sinal, então leva ao veterinário para passar a orientação adequada, inclusive os produtos adequados para que você utilize na limpeza desse canal auditivo. Isso é muito importante, utilizar o produto adequado. Certo. No caso também daquelas pessoas que gostam de cortar os pelos, não é indicado, fazer isso? Olha, não é indicado, porque os pelos, eles estão ali, eles têm uma função, inclusive a função de proteção, A entrada de sujidades, a entrada de alguns micro-organismos, inclusive, então esses pelos, eles acabam tendo esse efeito protetivo. Sim, entendi. Certos medicamentos também, muitas vezes até prejudica do que ajuda a melhorar, Isso. Qual a orientação? Isso, a orientação, pessoal, é nunca medicar o animal por conta própria. Por quê? É uma coisa que está sendo muito comum, Ana, não só na medicina veterinária, mas aqui como é o foco, é a questão da resistência de alguns micro-organismos a medicamentos. Isso acontece muito por conta dessa
automedicação, né? Então, na realidade, o tutor ele medica ali o animal sem ter uma orientação, utilizando muitas vezes medicamentos humanos. Resultado, quando chega à clínica veterinária, aquela infecção ali, aquela inflamação está sendo provocada por algum agente, algum micro-organismo que já está resistente à maioria dos fármacos que nós temos disponível. Então, não medica, não faz essa medicação por conta própria, procura sempre assistência do veterinário. O senhor estava falando nos bastidores que é muito comum o atendimento em clínicas veterinárias de cães e gatos com otites, não é? Isso, é um problema que ele é muito comum, tá, recorrente, e assim, que traz problemas agressivos para o animal, principalmente se essa otite vier a evoluir, né? Para vocês terem uma noção, dependendo da evolução dela, tem a necessidade da intervenção cirúrgica. Então, uma coisa que você poderia fazer um tratamento medicamentoso, né, mais conservador, se evolui, você vai ter a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica. E lembrando, pessoal, que a otite é uma inflamação, e uma das características da inflamação é causar dor. Então, o animal ele vai estar com desconforto, o animal vai estar sentindo dor, isso aí vai refletir no comportamento dele, vai refletir na questão alimentar, que ele vai parar de se alimentar, vai ficar um animal apático. Então, tem que pensar muito também desse ponto de vista. Tá sempre em observação, né? Sim, com seus exatamente. pets. Ok, professor, muito obrigada pelas informações, pelas orientações e seja sempre bem-vindo aqui ao TH Entrevista. Uma satisfação. E o TH Entrevista fica por aqui, até a próxima.